O milionário barbeiro fica em choque ao ouvir o mendigo negro revelar um segredo surpreendente. Era um dia ensolarado e radiante em São Paulo. As luzes brilhantes das vitrines e os carros de luxo desfilando pelas ruas contrastavam com a sombra de cada esquina. No coração dessa cidade, um renomado barbeiro, Victor, exibia seu salão luxuoso como um templo de transformação. Ele era conhecido não apenas por suas habilidades, mas também pelos homens e mulheres que saíam de lá se sentindo como estrelas. O cheiro de loções e produtos caros preenchia o ar enquanto ele esfregava a toalha na cadeira, fazendo tudo brilhar ainda mais. Então um sussurro interrompeu sua rotina. Você não sabe quem você realmente é, Victor. O som veio de um mendigo negro que estava na porta. Esse homem tinha um olhar profundo, e mesmo coberto de trapos, sua presença parecia mais poderosa que as arbítrias de riqueza que cercavam o salão. As palavras ecoaram como um trovão em um céu claro. A curiosidade e o mendigo sorriu, revelando dentes manchados, mas seu olhar era penetrante. Sua família teve um passado sujo, não teve? Aquelas palavras atingiram Victor como um soco no estômago. O escândalo, as mentiras, tudo poderia estar à beira de ser exposto. Ele congelou. A imagem do barbeiro de sucesso começou a desmoronar, e com ela, o que restava de sua identidade. As risadas que costumavam ressoar em seu salão, agora eram abafadas pelo medo. A atmosfera opressiva da cidade espremia sua alma, e a comparação entre sua vida luxuosa e o desespero do mendigo era uma lembrança cruel de desiguais. Você devia prestar atenção no que faz, Victor. O passado sempre encontra um jeito de aparecer. O mendigo olhou ao redor, como se temesse ser ouvido. Uma brisa curta balançou a faixa de cabelo de Victor. Seu coração disparou. Ele hesitou. Ignorar a provocação poderia ser mais fácil. Continuar com sua vida de sucesso e picuinhas diárias. Mas isso que o homem dizia era verdade. Victor percebeu que não era apenas uma questão de reputação, mas de sua essência. Olhou para o mendigo buscando alguma pista, mas o homem se manteve impassível, como uma nuvem escura que se aproxima. A cidade pulsava ao redor deles. Músicas de vendedores ambulantes, o cheiro de comida de rua e o barulho da multidão. Victor sentiu que estava em um filme, como se todos olhassem para ele enquanto o mendigo revelava verdades invisíveis. Ele sabia que se permitisse investigar, poderia desenterrar algo que mudaria a vida de ambos. Um nó na garganta surgia, e o suor escorria por sua testa. Você não sabe a verdade. O mendigo insistiu, se aproximando, tornando-se uma sombra na luz intensa. Eu sou parte disso. Sua vida, sua história. Ela não termina impressa em uma cadeira de barbeiro. Victor queria perguntar mais, mas a resposta parecia se perder entre o temor e o desejo. Um segredo compartilhado, a conexão invisível entre ambas as almas, marcadas pelo que escondem. Ele estava prestes a fazer uma escolha que afetaria não só a sua vida, mas a do mendigo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação
Victor estava parado, o coração disparado, enquanto o mendigo continuava a olhá-lo com aqueles olhos penetrantes. O ar parecia mais denso, quase elétrico. Ele não sabia o que fazer. Sentiu que a verdade do mendigo estava prestes a desmoronar as paredes de sua vida perfeitamente construída. Era um segredo, e ele sentia que ele precisava saber mais. O que você sabe? Victor quase sussurrou, mal acreditando no que estava perguntando. Não é só sobre passado sujo, Victor. É sobre você. A voz do mendigo era baixa, mas poderia cortar o caos da cidade ao redor como uma lâmina. Victor sentiu a adrenalina subir, um misto de medo e curiosidade. Ele pediu: "Fala, o que você sabe de mim?" Nesse instante, um barulho ensurdecedor ecoou ao fundo, interrompendo a conversa. Um grito estridente, seguido de correria. Victor virou-se rapidamente e viu um homem em um terno escuro puxando uma mulher pela rua. O rosto dela estava contorcido de medo. O mendigo também virou, como se sentisse a mudança no ar. "Saia da frente!" o homem gritava. Victor estava paralisado, mas uma onda de urgência o impulsionou. Ele tinha que fazer algo. Sem pensar, ele avançou e se meteu entre o homem e a mulher. "O que está acontecendo aqui?" Sua voz saiu mais firme do que ele esperava. O homem parou, surpreso. "Isso não é da sua conta, barbeiro", ele respondeu, mas o tom estava nervoso. O mendigo se aproximou em uma movimentação rápida. "Pare! Não machuque ela!" Ele estava agora do lado de Victor, como uma sombra protetora. A tensão estava palpável. Os olhares trocados. Era um combate silencioso. No momento em que o homem empurrou a mulher para trás de si e preparava-se para atacar, um estrondo ressoou. O mendigo pulou para frente. "Não, você não pode fazer isso." E de forma impressionante, a figura do mendigo, mesmo vestida em trapos, parecia crescer, como se toda uma história de força e dor estivesse concentrada nele. Mas então, algo surpreendente aconteceu. O mendigo puxou uma chave de dentro de seus trapos e com facilidade girou-a em uma fechadura invisível que fez o ar ao redor dançar. O barulho da movimentação frenética foi abafado. O terno escuro que o homem usava parecia se encolher, como se a própria roupa o estivesse rejeitando. Victor se sentiu zonzo. Quebra-cabeça despedaçado, cada peça se moendo na mente como um eco distante. "Victor, você precisa saber quem você realmente é", o mendigo gritou. "Você nunca soube. Está tudo ligado." Enquanto isso, a mulher começou a puxar um colar de dentro da blusa. Um colar que brilhava de uma maneira indescritível. Ela olhava para o mendigo e suas lágrimas pareciam fazer o mundo ao redor brilhar em uma luz nova. "Estranho, não? A chave do passado. E você, Victor, precisa decidir entre o que está escondido e o que pode ser revelado. Uma inversão de controle, um fogo aceso." Victor desviou o olhar. Era como se suas lembranças estivessem se ressignificando. Olhava para a mulher, depois para o mendigo. Havia um reconhecimento nos olhos dela, uma conexão que parecia atravessar o tempo. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, o homem do terno se dissolveu, junto com o ar ao seu redor, como um truque de mágica. Victor, confuso, sentiu o mundo tremer sob seus pés. O que foi aquilo? O que significava tudo isso? Ele olhou para o mendigo, que tinha agora uma expressão calma, mas séria. "Você ainda está aqui. Isso não é o fim." Aquela frase ecoou em sua mente. E assim,
No meio da confusão e da revelação, uma pergunta pairava no ar. Quem era ele realmente? O mendigo e a mulher trocaram um olhar enigmático, deixando um rastro de mistério. As peças daquele quebra-cabeça se tornavam cada vez mais complexas. E enquanto a cidade continuava a pulsar lá fora, Victor sentiu que seu destino estava se entrelaçando com o deles de formas que ele nunca poderia imaginar. O que mais estava escondido nessa história? Victor estava em um turbilhão de emoções. A mulher, com o colar brilhante nas mãos, encarava o mendigo como se ele fosse a chave de um enigma. O ar estava pesado, suas respirações rápidas e entrecortadas. O mendigo endireitou-se, seu tom grave ecoando na agitação da cidade. Você deve saber, Victor. Não é apenas sobre você, mas sobre todos nós. Nesse instante, algo estranho aconteceu. O céu azul, acima deles, escureceu rapidamente. Nuvens negras se formaram como um manto de temor. As sombras começaram a se alongar, e a cidade que antes pulsava com vida parecia congelar. Victor sentiu um arrepio na espinha, um presságio de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Então, o caos explodiu. Um estrondo potente ecoou pela rua. O chão tremeu sob seus pés. Victor viu um enorme buraco se abrir no asfalto, a alguns metros deles. O grupo parou, os olhos arregalados em choque. Uma fumaça espessa começou a se levantar, misturando-se com as nuvens, criando uma dança de fumaça e sombras. Não! O mendigo gritou, seus olhos se ampliando em terror. Eles estão aqui! Nas profundezas da fumaça, silhuetas começaram a emergir. Eram figuras sombrias, indiscerníveis, que pareciam deslizar mais do que andar. As pessoas nas redondezas estavam gritando, correndo em pânico. Victor sentiu seu coração parar. O que eram aquelas criaturas? A cidade inteira estava em conflito agora. Todos olhavam para o buraco como se seus destinos estivessem ali, prestes a serem devorados. A mulher agarrou o colar com mais força, seus olhos fixos na fumaça, como se estivesse esperando algo. Victor, o colar! É a chave! Sua voz soava desesperada, mas profundamente resoluta. Do que você está falando? Victor gritou, confuso, ainda atordoado com o que estava acontecendo. Ele pode acabar com tudo isso. Você precisa acreditar. Ela tremia, mas seus olhos ardentes refletem coragem. O mendigo se moveu, tomando a frente, fechando os olhos por um momento, como se estivesse ouvindo um chamado. Victor notou a atmosfera ao redor deles mudar. Aquela escuridão não era apenas medo. Era algo antigo, profundo, que o cercava. Ele olhou novamente para o buraco, as figuras se aproximando, e em uma fração de segundo, uma delas olhou diretamente em sua direção. Victor sentiu um gelo percorrer sua espinha quando reconheceu o rosto. Era o pai dele. Não, isso não pode ser. Ele sussurrou, as palavras saindo como um fio de voz trêmula. Mas era inegável. O homem que ele pensou ter perdido para sempre estava ali. Uma visão vagamente familiar que enchia sua mente de memórias confusas. O homem sorriu, mas era um sorriso vazio, sem vida. Victor, você precisa escolher. A figura do seu pai disse, a voz ecoando entre as chamas de pânico e desespero. Escolha entre a luz e a escuridão. O coração de Victor quase parou. Mas por que você está aqui? O que está acontecendo? A urgência nas palavras misturava desespero e raiva. Você está mais envolvido do que imagina. O pai respondeu, sua forma começando a se desvanecer nas sombras. Você tem o poder de mudar
tudo. Victor olhou para o mendigo e a mulher. Conexão. Aquelas verdades subjacentes na conversa. E naquele momento, algo estalou em sua mente. Um grito, uma explosão de clareza. Você é meu irmão? As figuras começaram a se agitar. A fumaça se intensificou. O mendigo se virou para Victor, o olhar determinado. Faça sua escolha antes que seja tarde demais. Agora. E então, a terra sob seus pés começou a rachar, fazendo as sombras se contorcerem como serpentes. Victor estava diante do abismo, mordido pela incerteza. Todos os segredos, todas as verdades que ele nunca conheceu. O que eu devo fazer? Ele gritou. Mas a resposta, mesmo na gritaria da confusão, parecia líquida, escapando por entre seus dedos. Enquanto as sombras se aproximavam e aquela verdade chocante pesava como uma âncora em seu coração, Victor entendeu que a única saída seria enfrentá-las. Mas, com a revelação de um irmão perdido, as dimensões de sua vida giraram. E agora, a luta não era apenas por sua própria vida, mas pelo destino de quem o rodeava e do mundo que conhecia. E no eco daquele colapso iminente, ele sentiu que tudo o que sabia estava prestes a desmoronar. Victor estava paralisado, o olhar fixo na figura indistinta que parecia se materializar na fumaça. O que ele acreditava ser um desdobramento do seu passado agora se tornava um pesadelo. Pai, a palavra escapou de seus lábios como um sussurro hesitante. Mas a forma diante dele se retorcia, transformando-se na escuridão, como se cada pedaço de ela estivesse sendo engolido. Victor! A voz profunda do mendigo cortou o ar, mas a atenção de Victor estava capturada pela figura. Ele sentiu um puxão, um querer se aproximar, mas a realidade estava distorcida. Você precisa entender. Isso não é quem você pensa que é. O mendigo estava em choque. A urgência em seu tom parecia misturar-se à tensão do ambiente. Victor tinha que se mover. O que está acontecendo? Sua voz tremia, misturando raiva e confusão. Por que ele está aqui? O que você sabe sobre isso? O olhar do mendigo estava inflexível. Ele não é seu pai, Victor. Ele é uma ilusão. O mendigo parecia lutar contra as sombras, como se estivesse em uma batalha interna. Você tem que se libertar. Isto é parte do que você teme. Aquilo o atingiu como uma martelada. A ideia de que seu pai, a única figura que sempre trouxe um misto de dor e saudade, poderia ser apenas uma construção da sua mente. Era devastador. Pompo. Mas antes que pudesse processar isso, a mulher, segurando firme o colar, fez um gesto abrupto. Victor, escute! O colar é a chave para a verdade. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade que desafiava a lógica. E em meio ao caos, ela levantou o colar acima da cabeça. Uma luz ofuscante irrompeu do objeto, envolvendo todos ao seu redor em um brilho radiante. As sombras hesitaram por um momento, mas não se dispersaram. Ao contrário disso, uma figura mais terrível emergiu da fumaça. Era uma entidade que parecia feita de pura escuridão e raiva. Você não pode escapar, Victor. A voz ressoou, ecoando como um pesadelo. Você pertence a nós. Victor sentiu um frio cortante. O que você quer? Gritou, a adrenalina pulsando. Um relâmpago de entendimento atingiu-o. Tudo estava interligado. O mendigo, a mulher, até sua própria vida. Ele viu flashes de memórias, seu passado, as escolhas que fez. As sombras dançavam em volta dele, revelando fragmentos de verdades que ele preferia manter escondidas. Você precisa escolher, disse a voz distorcida.
enquanto as sombras avançavam. O mendigo avançou em direção a Victor, determinado. Você é mais do que eles querem que você acredite. Você é poderoso. Ele olhou para o mendigo. O impulso de lutar Roma força crescia dentro dele. Mas uma outra memória ecoou. O momento em que seu irmão mais novo, desaparecido anos atrás, também tinha revelado um segredo. Com uma onda de dor, ele se virou para a mulher. Você o conhece, não conhece? A verdade estalava como vidro quebrando em seu coração. Sim, ela respondeu. E Victor percebeu que a relação entre eles não era apenas de aliados. Eu sou sua irmã. A revelação perfurou através do caos, fazendo o chão parecer balançar sob seus pés. O tempo parou por um instante. Dúvidas e verdades pairavam no ar. Ela era sua irmã? Como isso era possível? E quando ele estava prestes a processar a magnitude da revelação, a escuridão das sombras atingiu, criando um caos absoluto. Um grito ecoou pela multidão apavorada. O colar começou a brilhar ainda mais intensamente, sugando a escuridão ao seu redor. O mendigo puxou Victor, encorajando-o a avançar. É hora de lutar contra o que te mantém preso. As sombras se contorceram. A realidade parecia distorcida. E enquanto a luz do colar se intensificava, Victor sentiu que a decisão final estava ao seu alcance. Ele tinha que escolher entre ficar refém do passado ou abraçar a incerteza do futuro. O dilema se formou em sua mente. Mas antes que pudesse agir, a fumaça se espiralou, revelando outra presença. Uma figura feminina familiar. Sua mãe. Você deve saber a verdade, Victor. O que está acontecendo não é só sobre você. E antes que qualquer resposta pudesse surgir, o universo simplesmente ruiu. As sombras se fundiram ao caos, envolvendo cada um deles em um abismo de certezas e dúvidas. Victor estava no olho do furacão. Quem era ele realmente? Victor estava paralisado, o olhar fixo na figura indistinta que parecia se materializar na fumaça. O que ele acreditava ser um desdobramento do seu passado, agora se tornava um pesadelo. Pai, a palavra escapou de seus lábios como um sussurro hesitante, mas a forma diante dele se retorcia, transformando-se na escuridão, como se cada pedaço dela estivesse sendo engolido. Victor, a voz profunda do mendigo cortou o ar, mas a atenção de Victor estava capturada pela figura. Ele sentiu um puxão, um querer se aproximar, mas a realidade estava distorcida. Ele não é seu pai, Victor. Ele é uma ilusão. O mendigo estava em choque. A urgência em seu tom parecia misturar-se à tensão do ambiente. As sombras eram como serpentes, deslizando em sua direção. Victor tinha que se mover. O que estava acontecendo? O que você quer? Gritou, adrenalina pulsando. Uma memória fugidia invadiu sua mente. Seu irmão mais novo, desaparecido anos atrás. Com uma onda de dor, ele se virou para a mulher. Você o conhece, não conhece? A verdade estalava como vidro quebrando em seu coração. Sim, ela respondeu. E Victor percebeu que a relação entre eles não era apenas de aliados. Eu sou sua irmã. A revelação perfurou através do caos. Ela era sua irmã? Como isso era possível? Enquanto a magnitude da revelação se assentava, a escuridão das sombras atingiu, criando um caos absoluto. O colar começou a brilhar ainda mais intensamente, sugando a escuridão ao seu redor. O mendigo puxou Victor, encorajando-o a avançar. É hora de lutar contra o que te mantém preso. As sombras se contorceram. A realidade parecia distorcida.
E enquanto a luz do colar se intensificava, Vitor sentiu que a decisão final estava ao seu alcance. Uma decisão que poderia moldar tudo. Ele tinha que escolher entre ficar refém do passado ou abraçar a incerteza do futuro. Mas antes que pudesse agir, outra figura feminina surgiu da fumaça, mais familiar do que todas as outras, sua mãe. Você deve saber a verdade, Vitor. O que está acontecendo não é só sobre você. A voz dela era um chamado, seu olhar implorava, e antes que qualquer resposta pudesse surgir, algo cataclísmico aconteceu. O chão sob eles, já tão frágil, começou a se desmoronar. Uma fissura se abriu, sugando tudo ao seu redor para uma escuridão profunda. "Corram!" o mendigo gritou, mas era tarde demais. A fissura engoliu a mãe de Victor, enquanto ela gritava seu nome. O horror congelou o sangue de Victor. Não! Não, não, não! Ele estava paralisado, os olhos arregalados ao assistir a cena se desenrolar. Mas a reviravolta não parou por ali. Ao mesmo tempo, uma nova presença começou a emergir das sombras, uma sensação mais poderosa do que a própria escuridão. Era uma risada, grave e ameaçadora. Uma figura robusta, com um brilho no olhar, surgiu do abismo aberto. Finalmente uma nova jogada. A voz ecoou, e Vitor sentiu uma onda de reconhecimento percorrer seu corpo. "Você é o meu irmão, não é?" As palavras escaparam de seus lábios, um movimento involuntário. O homem que se aproximava era uma sombra de tudo que Vitor conhecia. Mas a conexão era inegável. Os traços, a forma como se movia. Era como olhar no espelho, mas um espelho distorcido. "Sim, sou eu. O que você acha que aconteceu com o nosso passado?" O sorriso do homem era sombrio e os olhos brilhavam com malícia. "Você nunca soube a verdade. Não sou apenas seu irmão. Sou o elo que você estava procurando, a chave para tudo isso." Vitor sentiu um nó na garganta. Enquanto suas memórias começavam a fluir de volta, percebeu que tudo o que acreditava estava em jogo. O que mais estava escondido nessa história? Com o colar brilhando intensamente, a fissura crescendo e as verdades se desnudando, o pensamento ecoava. O que realmente saberia sobre sua família? E no epicentro do caos, a escolha ficou clara. Ele não poderia ignorar o que estava diante de si. Mas antes que pudesse decidir, a cidade ao seu redor começou a desmoronar. O que significava tudo isso? A linha que separava o que ele conhecia da realidade se tornava cada vez mais tênue, e tudo o que restava era um abismo de incertezas à sua frente, pronto para engoli-lo. Victor estava paralisado, o olhar fixo na figura indistinta que parecia se materializar na fumaça. Tudo em sua vida havia culminado naquela cena, e o peso da realidade quase o esmagava. "Pai?" A palavra mal saiu de sua boca, uma mistura de esperança e medo. Mas a forma era uma sombra, distorcida e trêmula, como se Victor. A voz do mendigo cortou o ar tenso entre eles. A urgência em seu tom o fez acordar. "Você não pode se deixar levar por essa ilusão. Ele não é quem você pensa." As sombras começaram a se agitar ao redor, deslizando como serpentes famintas. Victor deu um passo para trás, seu coração batendo forte. "O que você sabe?" A pergunta saiu como um sussurro, mas a resposta do mendigo foi rápida. "Não é apenas sobre o que você acredita, é sobre o que você é. O passado se entrelaça com o presente de maneiras que você não pode imaginar." Então, o mundo começou a desmoronar. O chão ruiu sob seus pés, formando uma fissura que se aprofundava, engolindo tudo ao seu redor. Uma escuridão voraz emanava do buraco aberto.
E no meio do caos, a figura do irmão se aproximou, seus olhos negros iluminados por uma fúria desconhecida. Finalmente, é hora de a verdade vir à tona. As palavras saíram de sua boca como uma sensação de vingança e revelação. Você acha que é especial, Victor? Que está no controle? Você é um mero peão em um jogo maior. O coração de Victor afundou. O que ele estava ouvindo? Do que você está falando? Ele gritou, mas a confusão o mantinha preso. O mendigo, que agora parecia ser o único aliado, avançou à sua frente. A verdade precisa ser revelada, não importa o quão dolorosa. Então, como um relâmpago cortando o céu, a fumaça se agitou. Uma luz surgiu, velada sob o caos, e junto dela uma figura familiar emergiu, sua mãe. O coração de Victor disparou. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele sentia que tudo o que conhecia estava ruindo. Você precisa saber, Victor. A voz dela era firme, mas dolorida. Isso tudo é parte do seu legado. O que você faz agora mudará tudo. Mas antes que pudesse entender, a figura do irmão disparou novamente. Não, mãe. É hora dele saber a verdade de uma vez por todas. E com isso, a energia no ar mudou. Delínia, uma onda de poder. Uma força que parecia ser extraída de suas raízes mais profundas. A figura do irmão começou a se transformar. A mudança era horrível e encantadora ao mesmo tempo. O corpo dele distorcia e os olhos brilhavam, revelando algo completamente diferente. Eu não sou quem você imagina também, Victor. Sou a consequência das decisões da sua família. Um grito ecoou na multidão, seguido de murmúrios de choque. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. O que você quer dizer com isso? Suas palavras eram um misto de incredulidade e raiva. Mas a verdade estava se desenhando diante dele, exposta no ardor daquela revelação. Você acha que a dor, as perdas foram simples acidentes? Não. Você é a chave para tudo isso. Você é o verdadeiro descendente de algo muito maior. A figura estava se expandindo, uma aura de poder se espalhando como um halo de escuridão. Victor sentiu a realidade escorregar entre seus dedos. Tudo o que pensava saber estava sendo desmantelado. Mas isso significa que eu sou parte disso? Do quê? Você sempre foi, e sua irmã. As palavras do irmão cortaram como uma lâmina. Ele olhou para a mulher ao seu lado, sua irmã, e sentiu um nó na garganta. Respostas estavam prestes a emergir, mas a verdade era mais avassaladora do que ele jamais imaginara. As sombras começaram a se contorcer, atraídas pela energia pulsante. A verdade é que estamos todos conectados a algo mais profundo. Algo que não podemos controlar. O peso dessas palavras caiu sobre eles como uma tempestade. E então, tudo começou a se desmoronar. Victor sentiu a terra tremer sob seus pés, e o abismo à sua frente se alargou, devorando a cidade ao redor. Ele não sabia o que fazer. Ali estava sua verdade, e enquanto suas memórias nubladas se alinhavam, a experiência de perder sua mãe e seu pai se tornava ainda mais esmagadora. Você precisa escolher, Victor. O mendigo gritou. Sua presença uma âncora em meio ao torrente de confusão. Mas a escolha era obscura, e a sombra de seu irmão o cercava como um predador. E se eu falhar? O medo o consumiu, e a resposta estava a um passo de ser revelada. Mas antes que pudesse decidir, a figura de sua mãe desapareceu no abismo. A luz que emanava do colar começou a se apagar, e com isso, a escuridão cobriu tudo. E no meio desse colapso, uma nova memória surgiu. Uma lembrança apagada e enterrada. O que ele não havia percebido antes.
Uma ligação inquebrantável que poderia mudar tudo. Mas, antes que pudesse pensar em mais, a escuridão começou a ceder, revelando uma nova realidade. E o que ele ia descobrir poderia devastar tudo o que tinha acreditado ser verdade. A conexão entre eles poderia ser a resposta, ou o começo do fim. Victor estava paralisado, olhar fixo na figura indistinta, que parecia se materializar na fumaça. Tudo em sua vida havia culminado naquela cena, e o peso da realidade quase o esmagava. Pai? A palavra mal saiu de sua boca, uma mistura de esperança e medo. Mas a forma era uma sombra, distorcida e trêmula, como se tentasse. Você não pode se deixar levar por essa ilusão. Ele não é quem você pensa. As sombras começaram a se agitar ao redor, deslizando como serpentes famintas. Victor deu um passo para trás, seu coração batendo forte. O que você sabe? A pergunta saiu como um sussurro, mas a resposta do mendigo foi rápida. Não é apenas sobre o que você acredita, é sobre quem você realmente é. O passado se entrelaça com o presente de maneiras que você não pode imaginar. Então, o mundo começou a desmoronar. O chão ruiu sob seus pés, formando uma fissura que se aprofundava, engolindo tudo ao redor. Uma escuridão voraz emanava do buraco aberto, e no meio do caos, a figura do irmão se aproximou, seus olhos negros iluminados por uma fúria desconhecida. Finalmente é hora de a verdade vir à tona. As palavras saíram de sua boca como uma sensação de vingança e revelação. Você acha que é especial, Victor? Que tá no controle? Você é um mero peão em um jogo maior. O coração de Victor afundou. O que ele estava ouvindo? Do que você tá falando? Gritou, mas a confusão o mantinha preso. O mendigo, que agora parecia ser o único aliado, avançou à sua frente. A verdade precisa ser revelada, não importa o quão dolorosa. Então, como um relâmpago cortando o céu, a fumaça se agitou. Uma luz surgiu, velada sob o caos, e junto dela, uma figura familiar emergiu. Sua mãe, o coração de Victor disparou. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele sentia que tudo o que conhecia estava ruindo. Você precisa saber, Victor. A voz dela era firme, mas dolorida. Isso tudo é parte do seu legado. O que você faz agora mudará tudo. Mas antes que pudesse entender, a figura do irmão disparou novamente. Não, mãe. É hora dele saber a verdade de uma vez por todas. E com isso, a energia no ar mudou. Uma onda de poder, uma força que parecia ser extraída de suas raízes mais profundas. A figura do irmão começou a se transformar. A mudança era horrível e encantadora ao mesmo tempo. O corpo dele distorcia, e os olhos brilhavam, revelando algo completamente diferente. Eu não sou quem você imagina também, Victor. Sou a consequência das decisões da sua família. Um grito ecoou na multidão, seguido de murmúrios de choque. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. O que você quer dizer com isso? Suas palavras eram um misto de incredulidade e raiva. Mas a verdade estava se desenhando diante dele, exposta no ardor daquela revelação. Você acha que a dor, as perdas foram simples acidentes? Não, você é a chave para tudo isso. Você é o verdadeiro descendente de algo muito maior. A figura estava se expandindo, uma aura de poder se espalhando como um halo de escuridão. Victor sentiu a realidade escorregar entre seus dedos. Tudo o que pensava saber estava sendo desmantelado. Mas isso significa que eu sou parte disso? Do quê? As sombras começaram a se contorcer atraídas pela energia pulsante. A verdade é que estamos todos conectados a algo mais profundo,
algo que não podemos controlar. O peso dessas palavras caiu sobre eles como uma tempestade. E então, tudo começou a se desmoronar. Victor sentiu a terra tremer sob seus pés, e o abismo à sua frente se alargou, devorando a cidade ao redor. Ele não sabia o que fazer. Ali estava a sua verdade. Enquanto suas memórias nubladas se alinhavam, a experiência de perder sua mãe e seu pai se tornava ainda mais esmagadora. Você precisa escolher, Victor. O mendigo gritou, sua presença uma âncora em meio ao torrente de confusão. Mas a escolha era obscura, e a sombra de seu irmão o cercava como um predador. E se eu falhar? O medo o consumiu, e a resposta estava a um passo de ser revelada. Mas antes que pudesse decidir, a figura de sua mãe desapareceu no abismo. E nesse momento, uma explosão de luz irrompeu do colar nas mãos da mulher. O brilho era quase ofuscante e tudo ao redor começou a se acalmar. As sombras hesitaram, recuando. Victor sentiu um fio de esperança, mas isso foi rapidamente cortado pelo caos novamente. A estrutura da realidade, ao seu redor, estava tremendo. A fissura no chão se alargava ainda mais. Não, não, ele murmurou, sua determinação vacilando. Mas o surgimento de uma nova figura mudaria tudo. Uma jovem mulher, com um semblante familiar, agora se aproximava, seus olhos brilhando com uma intensidade inquietante. Victor, você não pode me ignorar. A voz dela ressoava como um eco profundo. Eu sou alguém que você perdeu, mas que estava sempre ao seu lado. Eu sou você mesmo, mas em outra linha do tempo. A revelação arrasou Victor. Uma nova camada de egos e realidades, tudo se enfraquecendo ao seu redor. Quem era ela realmente? O tempo parecia se desdobrar, como papel na tempestade. Eu sou o que você se tornou, e o que ainda pode ser. As palavras dela cortaram o ar. Ele olhou ao redor em busca de respostas. A conexão estava mais profunda do que pensava. Essa era outra possibilidade, e ao mesmo tempo, o reflexo de sua própria fragilidade. O tempo, a dor, a busca por identidade, tudo se alinhava. O chão sob seus pés ressoava, desafiando a sua sanidade. Mas o que isso significa? Ele perguntou. Sua voz estava rasgada. E você não pode ignorar as consequências. O que você escolher mudará tudo, para sempre. E naquele instante, enquanto a fissura se expandia de maneira voraz, as sombras se agitaram novamente, levantando um grito que ecoou através do abismo. A tensão estava tão apertada que quase doía. O que ele faria agora? As escolhas estavam se acumulando, e a verdade revelada apenas começava a desabrochar. Victor estava paralisado, o olhar fixo na figura indistinta que parecia se materializar na fumaça. Ele podia sentir o mundo ao seu redor desmoronar. Mãe! A palavra mal saiu de sua boca, uma mistura de esperança e medo. Antes que pudesse processar a realidade de sua presença, um tremor percorreu o chão e a estrutura ao seu redor começou a ceder. Você precisa entender, Victor. A voz da mulher, que se dizia sua mãe, era um grito desesperado. A verdade que você escondeu está mais perto do que imagina. Ela estendeu a mão, mas... No instante em que a luz do colar brilhou intensamente, tudo desmoronou. Em meio ao caos, uma nova figura surgiu, uma sombra que se aproximava. O irmão. Você não pode ignorá-lo, Victor. Ele gritou, e seu tom era cheio de raiva e fúria. A atmosfera estava carregada com uma energia opressora.
Você tem que fazer sua escolha agora. Victor sentiu a pressão crescendo. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz trêmula. Mas enquanto tentava entender, um grito cortou o ar. Uma das sombras que estavam se formando se transformou em uma figura familiar. Foi seu pai, mas a expressão em seu rosto era de dor. Eles estão mentindo, Victor. Você realmente acha que tudo isso é sobre você? Sua história se entrelaça com segredos que vão além da compreensão. A urgência em suas palavras era palpável. A revelação era assustadora. O que você está dizendo? Jess. Victor estava confuso. O coração disparado e a fúria no olhar do irmão crescia. Eu não posso lidar com tudo isso. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O colar nas mãos da mulher começou a brilhar intensamente e as sombras se contorceram em desespero. O poder pertence a você agora, ela gritou, a luz irradiando como um sol em explosão. Victor olhou para a fissura que se abria a seus pés. Era como um abismo negro, uma promessa de esquecimento. O chão começou a se engolir, e naquele instante, seu irmão, em um ato inesperado, se lançou na fissura gritando: "Não deixarei você sair sem saber a verdade." O quê? Victor ficou chocado. Não! Ele estendeu a mão, mas era tarde demais. O irmão desapareceu, a escuridão o consumindo. O mundo ao redor parecia estar rodando, e a dor de perder o irmão atingiu seu coração como uma faca afiada. Mas de repente, algo se transformou. A luz do colar piscou, e o vazio do buraco começou a se encher com imagens, memórias que não eram suas. Você é o verdadeiro herdeiro da família. A voz do pai ecoou. Você ainda não entendeu. Nós todos estamos conectados pelo nosso passado sombrio. Victor olhou para a mulher ao seu lado, sua irmã, e percebeu que seu sentimento de perda agora se transformou em algo mais profundo. Era um sacrifício, uma conversa sobre o legado que eles compartilhavam. Nós somos a chave para desvendar tudo isso, não somos? A mulher assentiu, a expressão dela misturando tristeza e força. Sim, mas há segredos que podem destruir tudo. A verdade é mais complexa do que podemos imaginar. Nesse momento, as sombras começaram a dançar ao redor deles. Mas havia uma nova resiliência no ar. O colar pulsava, agora como um farol. Victor tomou um ar profundo, suas emoções em conflito, mas a determinação começava a se formar. Se sou a chave, então eu vou abrir essa porta. E quando ele estava prestes a dar um passo à frente, um som estrondoso cortou o ar. Olhando para cima, Victor viu um enorme objeto caindo do céu, como uma bomba prestes a impactar. Era uma caixa, e enquanto a luz a cercava, ele pôde ouvir a voz de seu irmão na distância. Victor, descubra a verdade antes que seja tarde demais. A caixa atingiu o chão com um estrondo ensurdecedor, e o impacto fez a terra tremer. Um misto de fumaça e luz explodiu, enquanto a verdade sobre seu legado estava prestes a ser revelada. As memórias e a dor colidiram em uma tempestade dentro dele, e sua vida estava... O que eu sou? Ele perguntou no meio da confusão, o eco de sua própria dúvida gravada em cada canto daquele lugar, insuportavelmente desmoronando. Os olhos da mulher brilharam com uma nova visão. Você descobrirá, irmão, mas pode não ser a verdade que você esperava. E enquanto a caixa se abria, uma nova realidade estava prestes a se formar. O que mais estava escondido nessa história? As respostas se aproximavam,
Mas quem teria coragem de enfrentá-las primeiro? Victor estava paralisado, o olhar fixo na figura indistinta que parecia se materializar na fumaça. Ele podia sentir o mundo ao seu redor desmoronar. Mãe! A palavra mal saiu de sua boca, uma mistura de esperança e medo. Antes que pudesse processar a realidade de sua presença, um tremor percorreu o chão e a estrutura ao seu redor começou a ceder. Você precisa entender, Victor. A voz da mulher, que se dizia sua mãe, era um grito desesperado. A verdade que você escondeu está mais perto do que imagina. Ela estendeu a mão, mas no instante em que a luz do colar brilhou intensamente, tudo desmoronou. Em meio ao caos, uma nova figura surgiu, uma sombra que se aproximava. O irmão. Você não pode ignorá-lo, Victor. Ele gritou e seu tom era cheio de raiva e fúria. A atmosfera estava carregada com uma energia opressora. Você tem que fazer sua escolha agora. Victor sentiu a pressão crescendo. Que você quer dizer com isso? Ele perguntou, sua voz trêmula. Mas enquanto tentava entender, um grito cortou o ar. Uma das sombras que estavam se formando se transformou em uma figura familiar. Foi seu pai, mas a expressão em seu rosto era de dor. Eles estão mentindo, Victor. Você realmente acha que tudo isso é sobre você? Sua história se entrelaça com segredos que vão além da compreensão. A urgência em suas palavras era palpável. A revelação era assustadora. O que você está dizendo? Victor estava confuso. O coração disparado e a fúria no olhar do irmão crescia. Eu não posso lidar com tudo isso. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O colar nas mãos da mulher começou a brilhar intensamente e as sombras se contorceram em desespero. O poder pertence a você agora, ela gritou, a luz irradiando como um sol em explosão. Victor olhou para a fissura que se abria a seus pés. Era como um abismo negro, uma promessa de esquecimento. O chão começou a se engolir, e naquele instante, seu irmão, em um ato inesperado, se lançou na fissura gritando: Não deixarei você sair sem saber a verdade. O quê? Victor ficou chocado. Não! Ele estendeu a mão, mas era tarde demais. O irmão desapareceu, a escuridão o consumindo. O mundo ao redor parecia estar rodando, e a dor de perder o irmão atingiu seu coração como uma faca afiada. Mas, de repente, algo se transformou. A luz do colar piscou, e o vazio do buraco começou a se encher com imagens, memórias que não eram suas. Você é o verdadeiro herdeiro da família. A voz do pai ecoou. Você ainda não entendeu. Nós todos estamos conectados pelo nosso passado sombrio. Victor olhou para a mulher ao seu lado, sua irmã, e percebeu que seu sentimento de perda agora se transformava em algo mais profundo. Era um sacrifício. Uma conversa sobre o legado que eles compartilhavam. Nós somos a chave para desvendar tudo isso, não somos? A mulher assentiu, a expressão dela misturando tristeza e força. Sim, mas há segredos que podem destruir tudo. A verdade é mais complexa do que podemos imaginar. E naquele momento, as sombras começaram a dançar ao redor deles. Mas havia uma nova resiliência no ar. O colar pulsava, agora como um farol. Victor tomou um ar profundo. Suas emoções em conflito, mas a determinação começava a se formar. Se sou a chave, então eu vou abrir essa porta. E quando ele estava prestes a dar um passo à frente, um som estrondoso cortou o ar. Olhando para cima,
Victor viu um enorme objeto caindo do céu, como uma bomba prestes a impactar. Era uma caixa, e enquanto a luz a cercava, ele pôde ouvir a voz de seu irmão na distância. Victor, descubra a verdade antes que seja tarde demais. A caixa atingiu o chão com um estrondo ensurdecedor, e o impacto fez a terra tremer. Um misto de fumaça e luz explodiu, enquanto a verdade sobre seu legado estava prestes a ser revelada. As memórias e a dor colidiram em uma tempestade dentro dele, e sua vida estava prestes a mudar para sempre. Com um vazio se formando em seu coração, ele percebeu que a última escolha que precisava fazer não era sua. Era algo maior que ele, uma conexão que envolvia todos eles. O que você descobrirá, irmão. Mas pode não ser a verdade que você esperava. E com isso, a caixa se abriu em um clarão de luz, revelando não objetos, mas uma cena do passado. Victor ficou paralisado. Ele viu imagens de sua infância, momentos felizes, mas então viu algo que fez seu coração parar. Uma cerimônia clandestina, onde seus pais, seus verdadeiros pais, estavam cercados por figuras sombrias, realizando um ritual, algo que nunca deveria ter ocorrido. E no centro disso tudo, como um ímã, ele próprio, um Victor mais jovem, observando como se fosse um fantasma, impotente para intervir. Sendo consumido pelo medo, ele mal conseguiu respirar, ao perceber que havia sido manipulado desde o início. Sua vida toda era uma mentira. Por que vocês nunca me contaram? A raiva fervia dentro dele. As palavras praticamente rugiram na sua cabeça. Isso não é tudo. A mulher interveio, seus olhos brilhando com um temor profundo. O que você acha que era apenas um símbolo, o colar, é a chave de uma antiga linhagem. Uma linhagem que não é apenas sua, mas que envolve todos nós. Então, quando Victor começou a entender que a linha de sua vida estava entrelaçada em uma grande conspiração, com laços de sangue que não eram claros, uma sombra mais escura surgiu da fumaça. Uma figura imensa apareceu com um sorriso malicioso. A entidade tinha as feições de um ancestral supremo, uma presença fora do comum, com olhos que brilhavam como estrelas. E agora, querido Victor, a voz dela sibilou como uma cobra no meio de um campo. Você finalmente sabe a verdade. Sua escolha agora é clara. Você se junta a mim ou vai se perder no abismo de suas inseguranças. A cena ao redor deles começou a vibrar. Nessa hora, a única coisa que ficou clara era que, independente da escolha, o destino de todos estava em suas mãos. E esse legado poderia ser mais sombrio do que ele jamais imaginou. Victor sentiu o peso da escolha se aproximando. A figura sombria diante dele, a entidade ancestral, pairava como um pesadelo encarnado, e a verdade de seu passado o esmagava. As memórias e as palavras de sua mãe e do irmão ecoavam em sua mente, criando um turbilhão de emoções. Então, o que eu faço? Eu aceito o legado que me foi imposto ou luto para mudar isso? A luz do colar piscava, refletindo em seu rosto um brilho intenso. Ele viu os rostos daqueles que ama, suas esperanças e medos entrelaçados em uma teia de dor e amor. O tempo parecia parar. Chega, eu não serei um peão! Gritou, a determinação crescendo em seu peito. O irmão surgiu na lembrança, e sua traição doeu como uma faca. Você pode ter razão sobre o passado, mas eu posso moldar meu futuro. Ao dizer isso, ele avançou. Em um movimento decidido, ergueu o colar diante da escuridão, e uma onda de luz irrompeu, varrendo as sombras como uma maré poderosa.
As entidades começaram a gritar. A presença sombria recuou, e a luz preenchia cada canto daquele espaço. Vitor, você precisa acreditar em você! A voz do mendigo, agora revelando uma força surpreendente, ressoou. Neste momento, você está se tornando o que deveria ser. O abismo que se formara sob seus pés balançava, mas em vez de cair, ele se sentia elevado. Eu decidirei meu destino. Ele ergueu o colar ainda mais alto e, com um grito de força, desencadeou toda a energia acumulada. Uma explosão de luz e cores preencheu o ambiente, desfazendo a escuridão que tentava consumir tudo. A figura ancestral gritou em desespero, perdendo o controle. Não, você não pode fazer isso. Mas era tarde demais. O brilho do colar era como um sol nascente, brilhando com esperança e novo começo. As trevas recuaram e uma clareza se instalou no ar. Então, um silêncio profundo se estabeleceu. Victor olhou ao redor, vendo a mulher que afirmava ser sua irmã. As lágrimas brilhavam em seus olhos. Você conseguiu. Você não só mudou seu futuro, mas o nosso também. Eles se abraçaram. Um laço que se solidificava, as energias deles se entrelaçando, como se a dor do passado finalmente estivesse sendo curada. Querida irmã, o que faremos agora? Ele perguntou, sentindo a força dela junto à sua. Agora, podemos escrever nossa própria história sem os fardos do que fomos. A resposta dela soou firme, e um sorriso esperançoso iluminou seu rosto. Victor sentiu seu coração encher de um novo propósito. Olhando para o mendigo, agora mais do que apenas um estranho, mas um espírito sábio que o guiara. Obrigado por me ajudar a encontrar meu caminho. O mendigo apenas sorriu, a luz refletindo em seu rosto de maneira intensa. Você sempre teve o poder, Victor. Tinha apenas que acreditar. E assim, enquanto a cidade ao redor começava a se reconstruir, uma nova era nascia. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Qual comércio eles teriam com o mundo que conheciam? A decifração de seu legado poderia ser apenas o começo de uma nova vida, cheia de desafios e descobertas. O colar ainda pulsava em suas mãos, e a conexão de suas almas com o passado agora era fortalecida. O silêncio se estabeleceu, mas a cidade pulsava ao fundo. Um novo horizonte começou a surgir entre as sombras dissipadas. E enquanto caminhavam em direção ao desconhecido, a certeza de que o futuro era deles ficou estampada em seus rostos. Mas, na escuridão, uma figura observava, um sorriso enigmático, como se o jogo estivesse apenas começando. E com isso, fica o convite para vocês. Se você chegou até aqui e se emocionou com a jornada de Victor, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo o que você pensou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!